Seja bem-vinda, esse é o programa Escola Bíblica, estamos juntos mais uma vez nessa terça-feira, ao vivo, hoje dia 19 de novembro de 2019, juntos nesse momento especial para estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos à 21ª semana de estudos, a última semana dessa temporada, falando sobre o tema Felizes para Sempre, a grande esperança, uma mensagem de Deus para mim e para você sobre o encontro que teremos com Ele. É isso que a gente vai estudar hoje, no nosso segundo encontro dessa semana, Felizes para Sempre, aqui no Escola Bíblica. É bem rápido, não sai daí. Rapidinho a gente vai para o intervalo e volto com você ao vivo. Até já! Você é bem-vindo aqui ao programa Escola Bíblica. Estamos começando com um tema muito especial essa semana e sempre contando com a sua participação nesse programa que é interativo, é ao vivo, conta muito com a sua audiência e a sua interação também, a sua participação, tanto pelas redes sociais, quanto pelo WhatsApp, o telefone também, interagindo com a gente, fazendo o seu pedido de estudos também. Olha, para você que está pela primeira vez acompanhando a gente, nós estivemos juntos 20 semanas, essa é a 21ª, que finaliza uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse, esse livro tão temido por muita gente, mas tão também levado à curiosidade por outras pessoas. E nós aqui apresentamos que o livro do Apocalipse ele não deve ser um livro de receio, mas um livro de esperança, que fala sobre a esperança da volta de Jesus. Tantos temas que abordamos, que apresentamos aqui, e eu quero encerrar essa temporada lembrando a você que nós temos esse guia de estudos. E eu estava olhando a capa aqui do guia de estudos, né, tem tudo a ver com o tema dessa semana. Olhe para você que está com ela na mão agora, muita gente já pediu, milhares de pessoas já pediram. Se você ainda não pediu, esse é o seu momento. Apocalipse, Revelações de Esperança. Preste atenção na capa aí, né? É um abraço recebido por Jesus, é Jesus abraçando aquele que sofreu, aquele que lutou, e um dia, muito em breve, Jesus vai voltar a essa terra. Está vendo ali o nosso contato? É o 98100-1425, 98100-1425. Esse é o WhatsApp que a gente está disponibilizando para você essa semana. Então faz o quê? Você está com o celular na mão? Registra esse número aí, escreve aí 98100-1425 e peça esse guia de estudos, tá? Nós queremos enviar para você gratuitamente na sua casa, para que você, que começou agora a assistir o programa nas últimas semanas, possa estudar os temas anteriores também e acompanhar a gente, os programas anteriores, no nosso YouTube, tá? youtube.com/Escola Bíblica NT. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco tem um intervalo, eu vou estudar com você um pouco aqui. No intervalo eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais, quero ver quem escreveu para a gente no YouTube. Se você quiser dar a sua opinião sobre o tema de hoje, escreva no Instagram, na última postagem que a gente fez. Nosso Instagram é o Escola Bíblica NT. Siga a gente também, seja um seguidor, sempre tem uma mensagem para você também. Daqui a pouquinho eu vou postar uma frase muito bonita que está no meu coração, no finalzinho do programa, tá? Para você também no Instagram, Escola Bíblica NT. E a gente tem transmitido, sempre que possível aqui também, através do Facebook, ao vivo, facebook.com/Escola Bíblica NT. Vamos estudar sobre esse tema, então, tão importante hoje? É um tema que mexe com o nosso coração e que a gente tem que estar preparado. Você acredita que Deus ele está preparando algo muito especial para você? E ao fundo agora aqui, não sei qual a qualidade que você consegue enxergar na sua casa, vou até mudar de câmera aqui, você consegue enxergar então de fundo a imagem da breve volta de Jesus, né? Jesus vindo nas nuvens dos céus. Essa é a nossa esperança. E é sobre esse tema que a gente vai estudar hoje, alguns aspectos importantes e algumas decisões. A partir de hoje, amanhã e depois, a gente vai partir da volta de Jesus, estudando um pouquinho mais sobre as decisões que a gente tem que tomar em cima desse tema tão importante. Vamos orar.
Bondoso Deus, obrigado por essas pessoas queridas que nos acompanham. Obrigado porque de alguma maneira o Senhor as trouxe para acompanhar esse programa. Muitas delas, quem sabe, nem gostariam de assistir, estão desanimadas. Muitas estavam aguardando, muitas se depararam com esse programa agora. Mas que seja de alguma maneira uma mensagem de esperança nos corações tristes, feridos, enlutados, ansiosos. E que o Senhor nos conforte nesse momento e nos traga a Tua paz. Pedimos por Jesus. Amém. E eu mais uma vez agradeço a você. A gente começa apresentando algo muito importante, porque afinal de contas a gente vive num mundo de desafios. E durante essa temporada nós estudamos vários temas falando sobre um homem que sofreu, que foi preso em uma ilha no início do século, no início do século 100, ele sofrendo, um homem chamado João, mas Deus orientou João a escrever uma mensagem muito especial para mim e para você. E a mensagem final que nós vemos no livro do Apocalipse, que nós estudamos aqui a fundo, é uma mensagem de esperança. Esperança em meio ao quê? Esperança em meio às traições, aos sofrimentos. A gente sabe que nós vivemos num mundo de sofrimento, num mundo onde as pessoas vivem traindo umas às outras. Você já vivenciou isso? Traição? Já vivenciou uma separação por uma traição? Ou alguém traindo para você dentro do lar, na família, no trabalho, na política? É uma das razões que fazem as pessoas sofrer. E além da traição, uma outra razão que faz as pessoas sofrerem é também os conflitos. Conflitos que vivenciamos todos os dias. Você vê aí traições, você vê conflitos e você vê também desafios no meio do lar. Pais brigando com filhos, filhos com os pais, esposo com a esposa. Esse é o mundo que nós vivemos. E nós queremos o final disso. Você não quer o final desse sofrimento? É isso que nós sonhamos. Cada religião, cada filosofia apresenta de alguma maneira uma solução para isso. Alguns não acreditam em nada. Outros apresentam inúmeras formas de vencer o sofrimento. Pelo próprio homem, pelo final do mundo e uma nova era, um novo recomeço. Mas nós apresentamos o que a Bíblia diz, encerrando o livro do Apocalipse. E eu quero, junto com você, pensar um pouquinho mais sobre o tema dessa semana. E hoje eu começo trazendo para você a pergunta de número 2 do Guia de Estudos. Se você está com o Guia de Estudos, capítulo 21, Felizes para Sempre, e a pergunta é a pergunta número 2. Quem ficará fora da cidade santa? Lembra que ontem, se você acompanhou ontem, eu disse que a gente começaria com essa pergunta? Quem ficaria fora da cidade santa? Mas vamos relembrar um pouquinho aqui. É importante a gente perceber algo, que Jesus muito em breve vai voltar. É isso que a Bíblia diz. E Ele vai nos salvar, nos levar 1000 anos para o céu. É isso? Diferente para você? Então estude o que a gente apresentou, está guardado ali no YouTube, um estudo específico sobre isso. Aqui no Guia de Estudos tem também 1000 anos de paz, 1000 anos no céu, depois nós vamos descer, depois desses 1000 anos, aqui na terra restaurada. Quem é que não vai estar nesse contexto de salvos? E aqui tem um texto forte, que eu queria que você acompanhasse comigo, de Apocalipse 22, verso 15. Apocalipse 22... está no finalzinho da Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí, leia. Diz assim: fora ficam os cães. Será que são os cachorros, os animais? A gente vai entender isso. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Olha que interessante aqui, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não sei se é a sua realidade, eu não sei se você se sente tocado, ofendido, se mexe com você de alguma maneira, mas existem algumas palavras que são fortes e grande parte das pessoas se envolvem com isso, né? Mas se tem uma coisa que a gente pode esconder é a mentira. E isso é o que as pessoas mais fazem hoje. E a Bíblia diz assim que entre
esse contexto de pessoas que não serão salvas, uma delas são as pessoas mentirosas. Vamos tentar entender um pouco esse texto? Olha o que diz aqui, o primeiro ponto, cães. O que são os cães nesse contexto de Apocalipse? São as pessoas que vivem na falsidade, uma pessoa vil, uma pessoa inescrupulosa. A gente pode ver isso em Filipenses 3, verso 2. Essas são as pessoas, esse é o contexto, né? A explicação. Pessoas sem escrúpulo, com caráter para o mal, distantes de Deus, que zombam de Deus, que se distanciam de Deus por escolha própria. E tem um segundo ponto também, feiticeiros. Mas aqui eu quero dizer para você, antes da gente chegar, porque nós já estamos chegando na fase final, né? Depois de falar tantas coisas, mas pode ser que você seja um feiticeiro, esteja assistindo aqui e diz assim, quer dizer que para mim não existe esperança? Existe esperança. Existe esperança em Jesus, mas vai chegar um momento em que a gente vai escolher. E nesse contexto a Bíblia diz assim, que os feiticeiros são quem? Os que praticam magia, encantamentos, uso de substâncias químicas para produzir sensação de entorpecimento, espiritismo. Pessoas que se envolvem com o sobrenatural. E a gente vai estudar isso a partir da próxima semana, num novo estudo, tá? O Espiritismo à luz da Bíblia. É um tema muito importante, mas hoje a gente entende aqui que existem alguns caminhos que levam as pessoas à perdição. E existe um terceiro elemento que a gente leu no verso aqui, que são os idólatras, aqueles que praticam paganismo. É duro, de repente, para muitas pessoas ouvirem isso. E aqui eu quero dizer uma palavra que é a palavra-chave. Aqui nós não estamos acusando ninguém. Não veja como uma acusação, como uma afronta, como apontando o dedo, mas como um conselho, uma orientação. Veja assim, poxa, estão tentando me orientar. Tentando dizer que, de repente, o caminho que eu estou indo não é o melhor caminho. Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo aqui juntos, é uma orientação da Bíblia. Pensa num pai que chega para o filho e diz assim, filho, não faça isso porque não é o melhor para você. E o filho, às vezes, acha ruim. E você que é pai e mãe sabe disso. E, às vezes, é ruim a gente ouvir algumas coisas. Mas é a verdade. E é importante. E é para a salvação. Os idólatras. Mas existe um quarto ponto no texto que nós lemos, os mentirosos. Inclui-se quem prega falsas doutrinas. O que a gente vê de pessoas mentirosas hoje, né? O que a gente vê de pessoas que pregam falsas doutrinas, o que a gente vê de pessoas, de líderes religiosos que ensinam em verdade, mas eu quero abrir mais isso. Existem pessoas que às vezes ensinam verdades, mas não vivem a verdade. Concorda comigo? Adianta você ensinar a verdade e não viver a verdade? Eu vou tentar me lembrar aqui de um texto que eu decorei. Quando eu fiz a faculdade de teologia, não sei se eu sei de cor ainda, eu tenho ele do lado para me salvar, caso eu não me lembre. Mas no livro Educação, de Ellen White, da autora Ellen White, na página 57, diz assim, se você tiver esse livro ou puder encontrar esse livro, diz assim, a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram e não se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens que sejam tão fiéis ao dever como a bússola o é ao polo. E eu leio o finalzinho aqui. Vamos ver se eu encontro o final. No final diz assim, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Essa é a maior necessidade do mundo de hoje. Homens que digam sim, sim e não, não. Homens no sentido amplo da palavra, homens e mulheres. E você quer ser essa pessoa? É isso que o estudo dessa semana está trazendo para mim e para você. Pessoas sinceras. Após o intervalo, a gente vai conhecer algumas pessoas que estão escrevendo para a gente e entender quais são as pessoas que estarão no céu. Eu quero ler mais um texto firme sobre aqueles que não estarão no céu e a gente vai entender um pouquinho sobre aqueles que estarão no céu com Jesus, o caráter dessas pessoas. A gente volta rapidinho em 3 minutos, até já.
Voltamos aqui no Escola Bíblica, chegamos no tema final da temporada e deixa eu dizer uma coisa de coração aberto para você aqui, com muito carinho, dizer algo que é importante você colocar no seu coração, tá? O fato é que nós temos que entender uma coisa muito importante. Nós falamos sobre vários temas aqui fortes, temas pesados, temas que demandam uma decisão para o lado de Deus. Algumas pessoas disseram assim, pastor, o senhor está dizendo isso, a Bíblia está dizendo isso, não concordo. Outras tantas disseram, pastor, que importante, que mensagem. Mas a gente tem que dizer a verdade, tem que dizer o que a Bíblia diz. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas no primeiro momento vão se sentir tocadas, e pode ser que em algum momento, sem esse objetivo, e simplesmente lendo a Bíblia, algumas pessoas se sentirem até ofendidas. Olha, não desista. Pode ser que alguma pessoa desistiu até de assistir o programa, mas Deus não vai desistir, na hora certa essa pessoa vai ser tocada. Tenho certeza disso. Às vezes a palavra do homem na hora certa não chega, mas a palavra de Deus. E a você que escolheu ter firmeza de estudar esse tema, do Apocalipse até o fim, parabéns para você. Continue firme e continue tomando a sua decisão aqui. Tem gente que está entrando em contato conosco aqui e temos já algumas pessoas que estão escrevendo e eu quero pelo menos comentar duas pessoas que participaram aqui pelas redes sociais. Podem colocar para a gente aqui então. A primeira participação da Olívia Nascimento, ela dizendo o seguinte: obrigada por finalizar o estudo do Apocalipse com a volta de Jesus. É uma promessa muito feliz. É isso, Olívia. Essa é a nossa grande esperança, né? Você que está em casa sabia que quando a gente fala o nome Novo Tempo, a TV Novo Tempo, é por isso que existe um novo tempo, é por isso que é o nome da TV, já está subentendido, né? Um novo tempo, a volta de Jesus, um novo momento na história. Temos aqui a Olívia Nascimento e tem mais alguém que participou com a gente também, tem várias pessoas, né? Mas a produção selecionou essas duas aqui, a Caroline Ferrari. Deus, né? Deus tem muita misericórdia do ser humano, que bênção a nova terra ser aqui mesmo, exatamente. Tem um processo todo, né, Caroline? Nós vamos para o céu, passar 1000 anos, e tem um relato que a gente estudou bem interessante, a terra vai ser restaurada e a Nova Jerusalém, a cidade santa, vai descer aqui na terra, e nós viveremos no novo Éden, essa é a promessa que Deus faz. Em resumo aí, é um estudo muito bonito. E nós estamos aqui para estudar um pouco mais sobre o desafio de alcançarmos esse momento aí. Mas existe um grupo de pessoas que infelizmente não estarão no céu. Eu quero sentar aqui para ler esse verso com você. Olha o que diz esse verso na tela de Timóteo, né? 2 Timóteo 3, 1 a 5. Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha como serão as pessoas nos dias de hoje. Você pode aí olhar na rua e ver esse tipo de pessoa. Porque haverá homens amantes de si mesmos, você vê pessoas assim, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, faz o quê? Afaste-se. Estas são as pessoas que, infelizmente, escolheram por si próprias não ter um relacionamento com Deus. E dessas pessoas nós temos que nos afastar. Quando Jesus voltar, Ele levará as pessoas de coração aberto. Agora surge uma pergunta que muita gente pode dizer: pastor, mas o meu tio, a minha mãe, nunca teve a oportunidade de ouvir de Deus, de Jesus. E aqueles índios lá que viveram em 1500, que nunca ouviram falar de Jesus, se a salvação vem só por Jesus, e aquelas pessoas? Como é que vai ser a salvação dessas pessoas? Volto a dizer algo muito importante para você: Deus julgará cada pessoa para salvação. A gente vai ter muita surpresa no céu. Pessoas que a gente imagina que nunca estariam lá, mas Deus, na misericórdia deles, quem sabe aquelas pessoas que às vezes nunca ouviram falar de Jesus, mas viveram o amor que Deus colocou no coração delas, dentro do ambiente que elas viveram. E elas, pela lei natural que Deus trouxe a esse mundo, foram fiéis a isso, mesmo sem ouvir falar de Jesus.
Deus pode salvar essas pessoas. Olha a misericórdia de Deus. Mas esse grupo que rejeita a Deus espontaneamente, a Bíblia diz que esse grupo não será salvo. E a gente segue com uma pergunta para a gente refletir aqui. Quem estará no céu? Quais são as pessoas que estarão no céu? No Salmo 15, a gente começa a ler o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a língua para difamar, para falar mal dos outros, né? Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. E continua o verso: que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Olha que interessante isso. Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Aqui a gente percebe algumas características das pessoas fiéis, né? Daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm um coração em Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso ainda essa semana. Nascer em Jesus, estar com um coração novo, renascido em Jesus, para estar preparado para o céu. O céu é um lugar preparado para aqueles que têm a mente cada vez mais próximas à mente de Jesus. Aqueles que procuram viver como Jesus viveu, que amam, que buscam a Deus, que procuram levar paz às pessoas, que procuram levar uma palavra de ânimo às pessoas, mas que nunca acusam as pessoas. Vamos em frente aqui. O ser humano sozinho, ele consegue esse padrão de comportamento? Será que o ser humano ele consegue, por ele mesmo, vencer? E aqui a gente traz uma pergunta do Guia de Estudos, a pergunta número 3, tá? Após essa pergunta surge uma outra pergunta: quem entrará na cidade santa? Quem serão as pessoas que estarão na Nova Jerusalém? E a gente vê aqui então a resposta em Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha, uma das características, aqueles que o quê? Guardam os mandamentos. Entrarão nas portas da Nova Jerusalém. E aqui eu quero mencionar para você mais 3 características. E a gente vai encerrar o tema de hoje com essas 3 características bem rapidamente. Apocalipse 7, verso 4, só textos de Apocalipse. Os purificados pelo sangue de Cristo. Vou voltar a dizer uma coisa importante aqui para você, se você não ouviu isso. Guardar os mandamentos não garante a salvação de ninguém, é apenas uma característica dos fiéis. O que leva à salvação é estar debaixo do sangue de Jesus. Apocalipse diz isso. Segunda característica, Apocalipse 2, verso 10, os fiéis, aquelas pessoas que são dignas de confiança de Deus, que escolheram servir a Deus e permaneceram firmes no caminho de Deus. E a terceira característica, nós podemos ver aqui na tela, pode acompanhar, pode jogar na tela para a gente, por favor. Os que guardam a sua palavra. Apocalipse 22, verso 7. Aqueles que são fiéis ao quê? A palavra de Deus. Você é fiel à palavra de Deus, você é fiel a Deus, você guarda os mandamentos de Deus, você está debaixo do sangue de Cristo Jesus. Então a Bíblia diz assim, que o céu é para você. Mas se você não vive assim ainda, existe esperança. Apocalipse diz assim que existe um grande conflito entre o bem e o mal, mas Jesus pode vencer na nossa vida ainda. Quero deixar para você a pergunta de amanhã, a pergunta número 4, que é essa daqui, é muito importante. Qual é a condição essencial para que alguém possa entrar na cidade santa? Existe uma condição, existe um caminho para nós entrarmos na Nova Jerusalém, na cidade santa. E amanhã a gente vai conhecer um pouco sobre isso. E eu quero pedir algo para você. Esteja com o coração aberto, assista a gente amanhã, na quarta-feira, se Deus nos permitir, 8h30 da noite. E que Deus continue falando ao seu coração. Apocalipse é uma mensagem, é um livro de esperança para você. Vamos orar, vamos falar com Deus.
e continue entrando em contato com a gente pelas redes sociais, pedindo o nosso guia de estudos, pelo telefone, pelo WhatsApp, e que Deus abençoe muito você. Obrigado, bom Deus, por mais esse estudo, por essa esperança. É duro sabermos que muitas pessoas escolherão não te seguir, não te servir e, por consequência, perderem a salvação. Mas nos coloque, Senhor Deus, diante de Ti, diante do Teu reino, por Tua graça e misericórdia. Abençoe cada telespectador, que haja uma firme decisão ao Teu lado, que eles sigam ao Senhor e não aos homens, que sejam fiéis, que guardem os Teus mandamentos, que sejam homens e mulheres banhados com o sangue de Cristo Jesus e que alcancem a salvação. Eu coloco cada um deles em Tuas mãos e nos prepare para o programa de amanhã, o que pedimos por Jesus. Amém, Senhor Deus.